A fórmula de Bhaskara. Essa é a fórmula de Bhaskara. Hoje vamos aprender a aplicá-la. Primeiro devemos identificar quem são os coeficientes A, B e C. Essa fórmula apenas pode ser usada em uma equação do segundo grau. Como sabemos que uma equação é do segundo grau? Basta repararmos se há o 2 sendo elevado à incógnita. Toda equação do segundo grau possui o formato acima, salvo exceções que veremos mais à frente. Veja que a equação quadrada deve ser igual a zero. Só assim poderemos usar a fórmula de Bhaskara. Vamos pegar, por exemplo, a equação acima. Compare ela com a de baixo. Repare que o B está na mesma posição do menos 5 e o C está na mesma posição do 6. Na posição A, não é possível identificar nenhum número. Nesse caso, dizemos que A é igual a 1. Concluímos então que A é igual a 1, B é menos 5 e C é igual a 6. O A vai estar sempre ao lado do x ao quadrado. O B vai estar sempre ao lado do x. E o C vai estar sempre sozinho. É o que chamamos de termo independente. A equação pode vir dessa forma também. Repare que aqui não aparece o x, que é onde fica o B. Nesse caso, dizemos que o B é igual a zero. A equação também pode vir dessa forma. Repare que aqui não aparece um termo sozinho, aquele termo independente, Nesse caso, dizemos que o C é igual a zero. Nesse caso, estão fora de ordem. Não se confundam. Repare que ali, primeiro aparece o x, depois o x ao quadrado, depois o termo independente. Pode vir fora de ordem, tá, pessoal? É importante que você olhe onde está o x ao quadrado, o x e o termo independente, que está sozinho. Nesse caso em questão, temos que o A é igual a menos 5, B é igual a 8 e o C é igual a 2. O que fazemos nesse caso? Tá aí um exemplo para vocês responderem. A equação do segundo grau deve ser sempre igual a zero, como vimos aqui anteriormente. Logo, vamos passar os termos da direita todos para a esquerda, com a operação inversa. Assim, restará apenas o zero na direita. Repare que ali, o 5x menos 8 está na parte da direita. Eu vou passar os dois para a esquerda. Repare que o 5x estava positivo. Passei ele e ficou negativo. O 8 estava negativo. Passei ele e ele ficou positivo. Correto? Bom, depois que só sobrou o zero lá na parte direita, certo? Depois de ter feito isso, vamos somar os semelhantes. No caso aí podemos ver que o menos x é semelhante ao menos 5x e o menos 24 é semelhante ao 8. O que é ser semelhante? É representar o A, o B ou o C. No caso, o menos x e o menos 5x representam o B, pois estão acompanhados do x. O menos 24 e o mais 8 representam o C, pois estão sozinhos, são independentes. Então eu posso somá-los nesse caso. Como a equação ficou igual a zero, poderemos usar a fórmula de Bhaskara, identificando A, B e C. Bom, nessa equação que se formou, temos que o A é igual a 1, B é igual a menos 6 e o C é igual a menos 16. Aplicando a fórmula, vamos encontrar primeiro o delta. O delta é a parte que está dentro da raiz quadrada. A parte de dentro da raiz quadrada é dada por b ao quadrado menos 4ac. Agora nós vamos ver ali as letras e vamos substituir pelos números que elas representam. Tudo certo? Note que onde estava o b, eu botei o menos 6.
O menos 4 faz parte da fórmula. Onde estava o A, eu botei o 1. Onde estava o C, eu botei menos 16. Efetuei as operações. Bom, não deixe de notar, pessoal, que ali na terceira linha de cálculo, eu tenho menos 4 vezes 1 vezes menos 16. Eu estou fazendo menos com menos. Menos com menos na multiplicação fica positivo. Temos que 4 vezes 16 é 64. Como tinha dois sinais negativos, mais 64 ficou positivo, certo? Somando com 36, a delta é igual a 100. Bom, após encontrarmos delta igual a 100, podemos aplicar a fórmula, certo? A fórmula ali que nós temos é menos b. No caso ali, pessoal, repare que na fórmula eu tenho menos b. Mas o 6 também tem um menos, ou seja, fica o menos da fórmula e o menos do menos 6. Ficam duas vezes o menos, ou seja, fica positivo também, né? Porque menos com menos dá mais. Então fica menos 6, mais ou menos raiz de 100 sobre 2a. 2a, o a vale 1, 2 vezes 1, correto? Bom, o x então é dado por 6, mais ou menos 10, sobre 2. Como a fórmula consta mais ou menos, teremos dois resultados, ou duas raízes, né? Em um resultado usaremos o mais, e no outro usaremos o menos, ficando assim. Repare que à sua esquerda eu fiz o cálculo usando o sinal do mais, e à sua direita eu usei o cálculo fazendo o sinal do menos. Repare que quando eu usei o mais, o resultado foi 8. Quando eu usei o menos, o resultado foi menos 2. Concluímos assim que as raízes são x igual a 8 ou x igual a menos 2. Bom, agora vamos ver os casos em que a equação não tem um b ou não tem um c. Tudo bem? Vamos lá? Primeiro nessa equação aqui. Reparem que aqui, pessoal, nessa equação 5x ao quadrado igual a 500, eu não tenho o termo x, que é o termo b, certo? Bom, primeiro, sabemos que a equação possui um símbolo de igualdade. Isso se chama equação. Sabemos que é do segundo grau, quando o x está elevado a 2. Trata-se de uma equação incompleta sem o termo x, que seria o b, né, pessoal? Quando temos, assim, um número e uma letra juntos, significa que eles estão multiplicando um com o outro. Nosso objetivo na equação é sempre deixar o x sozinho, para então achar o quanto ele vale, certo? Para isso, devemos tirar todos os números de perto dele. Passamos para o outro lado com a operação inversa. Bom, matematicamente estamos dividindo em ambos os lados, né? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Lembra que eu falei que estavam multiplicando? Então o 5 vai passar o quê? Dividindo. Repare que agora o 5 está aqui, embaixo do 500, e veio com a operação inversa, que é a divisão. Quanto é 500 dividido por 5? 500 dividido por 5 é 100. Então temos que x ao quadrado é igual a 100. Repare que ainda tem o número 2 ali em cima, né? Precisamos nos livrar dele. Quando o 2 está acima do número, dizendo que ele está elevado, né? Chamamos de potenciação, ou seja, x elevado a 2 é uma potência. O inverso da potenciação, por 2, né, é a raiz quadrada. Se fosse por 3, seria raiz cúbica, e assim sucessivamente. Como no exemplo é quadrada, então será a raiz quadrada. Fazemos então a raiz quadrada de 100, que resulta em mais ou menos 10. Bom, por que mais ou menos 10? Porque, bom, se eu fizer 10 vezes 10 vai dar 100. Se eu fizer menos 10 vezes menos 10, menos com menos mais, também vai dar 100, certo? Então pode ser mais 100 ou menos 100. São duas raízes também. Tá? Na raiz quadrada, sempre teremos duas raízes. Podem ser elas iguais ou diferentes. Importante ressaltar que ainda é possível resolver esse problema que a gente fez agora usando a fórmula de Bhaskara. Esse método que eu aprendi aqui agora, que eu ensinei aqui agora, na verdade, é apenas um atalho para você achar a sua solução de outra forma, mais simples. Ok? Bom, agora veremos o método da resolução quando não tem o C, né, o termo dependente. Como se resolve esse tipo de problema aí, pessoal? 4x ao quadrado mais 8x igual a 0.
Bom, sabemos que é uma equação, pois possui o símbolo da igualdade, isso se chama equação, né, como a gente já viu anteriormente. Sabemos que é do segundo grau, pois o x está elevado a 2. Trata-se de uma equação incompleta sem um termo dependente, que seria o c, né, que é aquele cara que fica sozinho. Lembra que a gente viu isso? Nesse caso, podemos pôr em evidência. Observe acima o que vemos em comum nos dois fatores. Para fazer essa análise, devemos observar se há letras ou as incógnitas, né, iguais, letras iguais, ou se há números que são múltiplos ou igual um do outro. Bom, repare que temos a letra x nos dois fatores. Repare também que 8 é múltiplo de 4. Então temos o 4 e o x presentes em ambos os lados. Mas você pode dizer assim, mas no outro lado não tem um 4, tem um 8. Bom, embora o 4 não seja explícito, podemos escrever 8 como sendo 4 vezes 2. Lembra que eu falei que se for múltiplo serve? Por isso, porque eu posso escrever como sendo 4 vezes 2, beleza? Nesse caso, o que devemos colocar em evidência é o 4x, que é a junção dos dois, certo? Bom, por que eu botei o x e não o x ao quadrado? Porque sempre colocamos aquele que tem o menor expoente. No caso, o x, quando não aparece expoente, porque o expoente é 1, tá? Por isso que eu botei. Se o expoente fosse 2, o outro 3, fosse x ao quadrado e x ao cubo, eu botaria o x ao quadrado, certo? Mas nesse caso aí, o de menor expoente é o x, então eu boto o de menor expoente. Agora devemos pensar, por que devemos multiplicar o 4x para achar o primeiro termo, 4x ao quadrado? A resposta é x, por quê? 4x vezes 4x é igual a 4x ao quadrado. Pessoal, não confunda. X mais x é igual a 2x. X vezes x é igual a x ao quadrado. Não confunda essas duas coisas, tudo bem? Agora devemos pensar também outra coisa. Por que devemos multiplicar o 4x para achar o segundo termo, que é o 8x? A resposta é 2. Por quê? Porque 4x vezes 2 é igual a 8. Como é que coloca-se em evidência? Bom, o termo que ficou em evidência fica fora do parênteses, aquele termo que a gente achou lá antes, certo? E as respostas que achamos depois fica dentro dos parênteses, igual eu estou mostrando aí na figura. Repare que se você aplicar a propriedade distributiva, não precisa fazer isso, tá? Vamos voltar à equação anterior. Isso quer dizer que colocamos em evidência de maneira correta. Agora, igualamos a parte de dentro dos parênteses igual a zero. Ó, quem tá dentro dos parênteses? X mais 2, certo? Então eu faço x mais 2 é igual a zero. Bom, passando 2 para o outro lado, ficamos com x igual a 0 menos 2. 0 menos 2 é menos 2, né, pessoal? Sem muito mistério. Quando resolvemos por esse método, a outra raiz sempre será igual a zero. Lembre-se que uma equação quadrática sempre terá duas raízes. Portanto, x igual a 2, menos 2 ou x igual a 0. Por que isso? Vou explicar aqui para vocês. Repare ali em cima que tem uma multiplicação, certo? Se na multiplicação o resultado é 0, quer dizer que um dos termos vai ser igual a 0. Ou o 4x igual a 0, que daria x igual a 0, ou x mais 2 igual a 0, que daria x igual a menos 2. Importante ressaltar que ainda é possível resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Esse método é apenas um atalho para você achar sua resolução, tudo bem? Bom, pessoal, então peço o seu like, sua inscrição no canal e até a próxima. Valeu!